não tem ninguém no COD é pesado. Game Jam, eu não lembro. Eu lembro que tinha no Mercado Livre. Isso. Eu até a venda. Não, realmente eu não lembro o nome. E. Opa, temos imagens. Temos imagem aí. Strizer aí, 86. 86. É o recordista mundial do Astalon Tears of the Earth. Então, bora que bora. I've got my co-commentator Colt here with me. If you want to say your little intro piece. Yep. Hello, hello. Welcome, everybody. Awesome. We will get right into it. There's a lot to explain, but we're kind of have ample opportunity to do so. Time is going to start after the initial load. It's a little bit hard to gauge, so I'm just going to kind of feel it out and time it in for you guys if you are ready on the counter. Sweet. Beleza, o tempo do jogo deve começar ali no momento que ele adquirir, né, um movimento, né, em um dos personagens, né? Um dos personagens eu digo isso porque são 3, né, no caso. Let's go. Alright, so this is Astalon. Bom, aí o sexto personagem, né, o Algos, né, que é o maguinho. Tem o Araias, que é o Blue Knight ali. E tem a Kyulia, que é uma arqueira. Tu pode usar os 3, né? Mas sem um item específico que tu pega lá na metade do jogo, tu só pode trocar de personagem quando tu chega nos acampamentos, né? Aí tu pode trocar. Então, cada personagem ele tem sua característica, né? O Blue Knight, né, que é o Araias, ele vai ser muito utilizado no começo do jogo, porque ele tem uma peculiaridade, né, que quando ele pula e começa a fazer ataques com a espada no ar, ele meio que ganha altura. Mas vocês vão ver ele pulando e balançando a espada, tipo, acho que agora, né, aí pra ganhar um pouco de altura. Aí vai tentar subir ali na escada, né, já vai esquipar aí uma sessãozinha aí do jogo. O Algos, eu acredito que o Algos, ele é só o dano mesmo, sabe? Acho que ele não tem uma peculiaridade assim, de movimentação. Eu não tô muito bem lembrado. E a Kyulia, ela pode fazer o wall jump, né? Ele pode... Opa, aí conseguiu subir a escada. Pode fazer lá o famoso WJ, né? O Wall Climb. E ele subiu aí pra pegar os orbes, né? Esses orbes azuis, que ele vai utilizar pra comprar os upgrades no Algos, né? Eu podia falar nos personagens, mas não, os upgrades são só no Algos. Esse é o elevador, né, do jogo que ele vai utilizar pra acessar, né, as outras áreas que tem aí, né? Tipo uma gaiola. Mas é basicamente um elevador. Bom, e... vocês vão ver ele se matando bastante, né? Aí no jogo, é bom destacar isso aí. Aí quando ele se mata, é quando ele pode gastar, né, todas essas orbes azuis, né? Que ele vai lá no Epifomel, sei lá qual é o nome do personagem. Lá, daí vai oferecer tipo uma lojinha, né? Aí, pá, aumenta a força, aumenta a magia, aumenta melhora lá o dano, enfim, a velocidade também, e é isso. Bom, ele tá catando as chaves, né, pra poder abrir as passagens, né, ele pegou ali uma white key, como vocês puderam ver. Aí, certas chaves daí vão ter em todas as áreas, né, algumas tem umas chaves específicas, né, do jogo, que se não me engano são as Gorgon Eyes, né, são 3 Gorgon Eyes aí, que certas portas só vão ser abertas se tu pegar esses olhos. Mas ele tem bastante aí de movimentação no jogo. Aí, ó, o acampamento, né, que tá ali a Kyulia e o Algos. Mas por enquanto ele vai ir só com o Araias mesmo. Esse aí é o Knight, é o Black Knight. A gente vai ver bastante ele do começo até o final do jogo. Mas ele não é um boss tão... É boss, né? Eu podia falar sub-boss, mas... É um bossinho aí. Ele não é um grande problema na maioria das vezes que ele aparece. Acho que é mais mesmo pro final que ele se torna mais perigoso. The text, we just hold a button and all the text boxes go away as fast as possible. So, sorry if you wanted to hear the story, you're gonna have to buy the game. Yeah, honestly, Matt and John have been absolutely phenomenal at
taking feedback from us about just kind of like bugs that we encountered in casual playthrough that we thought was maybe impactful, not only just to the speedrun as well, but even above and beyond that for things of quality of life, like the tech skip for speedrunners, for example. Isso aí, derrubou todo mundo. Prometheus, by the way, Acabou o was jogo, wandering é his sword isso. before it was cool. Just gonna put that out there. E aí, todo mundo morreu. E é aquilo que eu tava falando, né? Que daí eles voltam aí pro... Não, eles vão aí pro... Tá, tipo um purgatório da vida. Aí eles falam que esse Prometheus, aí fala, ah, vocês não cumpriram com a sua promessa ainda, sabe? Vocês querem gastar aí com seus orbes? Daí, acho que ele não gastou com nada ali no... Acho que ele não tem tanta grana assim. Então ele só segue. E lembrando, todos os upgrades que ele vai utilizar no Algos, né, que é o maguinho. Então os outros serão esquecidos aí, infelizmente. In terms of accessibility options as well, big props to the devs. I personally, before we started the run here, I actually turned off full screen flashes because I know people have photosensitivity and things like that. So in the accessibility options, you can actually turn off the full white screen flash and what. It's also worth noting, you're supposed to take 4 damage ticks from those maps. Beleza, agora mais um pouquinho aí de execução, movimentação. E ele, lembrando, né, ele tá usando bastante aí o Araias que por causa daquele trickzinho, né, do ataque da espada no ar, né, que ele consegue ganhar um pouquinho de altura. E não é algo tão simples assim, né? Eu tava acompanhando o WR dele e ele passa um perrengue, sabe? Pra aproveitar bem disso aí. É bem chatinho. Matando o bichinho, pegando um pouco de orbe. The run is kind of scary, not gonna lie. E aí pegou mais uma chave. Ali em cima tem mais uma chavezinha pra ele pegar. Aí ele tava até comentando, né, que por conta desse trick ele consegue, né, chegar a uma altura um pouco maior, tipo agora, né, do que a pretendida, né, pelos desenvolvedores. Aí, ó, vai tentar de novo. Aí conseguiu. Pegou mais uma chavezinha. E Blue Key, porta azul, né, ali, né, tá meio claro. E ele já conseguiu ali um item ali pra aumentar um pouquinho do HP dele máximo. Aumentar o HP ele também consegue quando ele acaba morrendo, né, ele vai lá pro Epimetheus lá e consegue um pouco mais de HP, mas HP em questão, se não me engano, ele só vai comprar lá antes do último boss. Literalmente antes do último boss. Que é a Medusa. Aí tem um sub-bossinho aí, né? Inofensivo, eu diria. Antes de seguir em frente. Aí é uma passagem secreta aí pra ele pegar um pouco mais de orbes azuis. Não tão secreto assim, né, mas tá ali. Basically completely buffer your jump inputs to the point where if you press jump anytime while you're in the air before you land, you will immediately jump. Vocês podem ver ali o contador, né, de orbes ali, né? Tem quase 500 orbes já. Mas durante a run ele vai pegar muitos desses orbes aí. Porque realmente sim, isso aí não vai ter como zerar o joguinho, não. E é como eu disse, tipo, nesse começo do jogo parece que o Araias ele vai ser do começo até o fim, né? Porque ele realmente usa muito o Blue Knight aí no começo, mas aquele que vai fazer a run acontecer é o maguinho, né? É o Algos. É só nesse começo aí que vai ser o Araia.
E é o Metroidvania aí, né, da vida. Só indo, né, abrindo as passagens, etc. Agora ele foi com a Kyulia, aí que ela é uma arqueira, e a principal habilidade dela, né, o principal diferencial dela, fora o arco, é o wall jump, como eu já tinha comentado antes. E vale destacar, né, que o wall jump dela é limitado, porém mais pra frente é possível pegar um item que vai basicamente tornar o wall jump dela infinito. Mas isso aí é só um pouco mais pra frente. E é um item que eu acho que é obrigatório até, porque certas partes do jogo que só dá pra passar com ela, né? Precisa daquele item que é o Griffon Claw, acabei de me lembrar que eu tinha esquecido o nome do item. Yeah, as long as you jump within 1 or 2 frames of hitting a block that's going to be destroyed after you hit it, it won't. It'll just ignore it. So get ready for everyone's favorite key in the run, the booty key. The booty key. Aí mais uma passagenzinha. Um lugar meio esquisito pra ter uma blue key, mas beleza. It's funny too, because when it comes to runs, the devs have really taken kind of like opposite perspectives, because John was all excited about the runs and wanted to kind of know what was up, and then Matt was of the mindset that he kind of didn't want to know what we were doing because he didn't want to feel inclined, I guess was my understanding, to impact the run, whether that be like positive or like accidentally take something away. Hopefully he takes in this run and enjoys it. Aí vocês viram ali, né, ela usando ali um pouco do wall jump. E aí vai pegar a Ascendant Key, né, que era esse é o primeiro grande objetivo aí dele. Agora vai fazer o seu retorno. John was on board, he was in, he's like, let's see what you got, what's going on, and then Matt's like, maybe don't want to see that stuff because I don't want to feel like I have to fix it. So no, they've both been great though, and I think Matt's gotten a little more accepting and just like loving everything that's happening and all the attention. Yeah, honestly, this game, in my opinion, deserves to get more attention. The map is gigantic, like. Por enquanto só usando os dois personagens aí, pegando um pouco mais de Blue Orb, né, que não demora muito, ele já vai se matar já, né, propositalmente. Daí pra poder pra poder pegar os itens, né, no caso. Yeah, basically. So here we didn't really explain it, but as we're going, we're hitting these little eyeball glowy things that are in the background. We needed 6 of them to get this item, and this item is going to allow us to kill ghosts that we have. E aí ele pegou o Banish Spell, né, que é o item específico para alguns. Alguns desses itens eles são específicos para certo personagem, né, como eu comentei do Griffon Claw. Isso aí é... Se eu não me engano, isso aí é pra melhorar mesmo, né, o poder de fogo dele, eu não tenho certeza. Mas esse aqui é específico pra ele. Então, ele tem essa preocupação aí, né, pra pegar o item. Yeah, basically with Algus, you're gonna see me pick up the Arcanist ability, which the Arcanist ability increases his projectile size. Algus, like, is a wizard, so he does shots. They're not full screen distance. It's not the range of the bow, for example. Enquanto ele não der os upgrades no Algus, o principal vai ser isso aí, né, o Araias. E aí a Ascendant Key, né, daí ele conseguiu abrir ali a passagem do elevador. E aí o primeiro boss do jogo, né, que é o nome dele me esqueci. É o Volantes. E por sinal é um boss, tipo, primeiro boss, mas ele é bem assustador já, eu diria. Se tu não sabe o que fazer ali com ele, vai passar muita dificuldade, né? Vocês puderam ver que o ataque dele é muito rápido. Obviamente o Strider ele já sabe, né, o que esperar, né? Já treinou bastante aí o boss. We want both sides to the middle.
E é meio complicado porque as chances que tu vai ter de acertar ele não são muitas, né? Mas até que foi excelente aí o padrão, né? Tem um pouco de RNG aí, no caso, no padrão de ataque dele, né? Por vezes ele aparece de um lado, por vezes aparece do outro, mas o padrão do ataque foi muito bom, ele conseguiu atacar bastante ele ali. Foi uma batalha bem rápida, eu diria que foi uma batalha mais rápida até que do próprio WR dele, que eu tinha acompanhado. Beleza, e o Gorgon Eye, né, que isso aí serve como uma chave, né, que é aquelas portas ali, né, vocês podem ver, né, tem tipo um rubi ali, essas portas se abrem normal, e aí ele vai se matar propositalmente, né, isso aí ele não tá louco, né, realmente ele quer que isso aconteça. E aí ele chegou aí no PT, daí vai comprar ali o Arcane, né, que pra aumentar ali a magia, Straight Up ali, pra aumentar ali um pouquinho a força, e é isso, ele gastou quase todos os orbes que ele possuía, e tudo no Algos, né, como a gente tinha comentado antes. Embora ele esteja jogando muito aí com o Cavaleirinho Azul, o principal é o Maguinho. Here we're going to take the mask once again, so we get the multiplier for our orbs. Every time that we kill something, we get extra orbs from it, and that's important as we go. It's worth the little detour and the damage to come down here and get it. E agora vai se dirigir aí para a próxima área do jogo. I picked up the Ascendant key about 10.5 minutes in, and that's what activates the elevators. You're going to see it used multiple times throughout, just for the sake of death warping, but also because after the next boss, we're actually going to be coming back to this section for the sake of routing. Yep. Fun fact, you can't use the elevator unless you have the elevator key. So beleza, agora it's kind of important to grab. O vô retornou, né, no local onde estava anteriormente. E aí, finalmente, aí temos a aparição do Albus, né, que é o verdadeiro personagem principal desta run. E um mini bossinho aí de novo, né? Mesmo boss aí de antes. E já foi pro espaço já. E essas partes aí não tem tanto o que falar, né? Realmente ele só abrindo o caminho, né? Pra chegar aí onde precisa ir. No caso, agora ele tá indo atrás do Athena's Bell, né, que é um item aí que vai permitir que ele troque os personagens sem a necessidade de ir nos acampamentos ali, né, nos Campfire. E aproveitando, já pegando mais Blue Orb, né. Lá pro final, vocês vão ver ele gastando muita dessas Blue Orb, que... Tipo, ele meio que vai ter pego tudo que ele precisa, mas ele vai continuar gastando, né? Ali, aumentando a força ali do personagem e comprando tudo o que dá, né? O mais barato que tiver ele vai estar comprando. Mas isso vai acontecer antes do último boss, né? Que sem tanto upgrade o negócio é meio punk. All the triggers, anytime you activate something, that room is what's affected. Beleza, agora é a primeira vez aí que eles vão estar realmente lutando, né, contra o Bad Knight, que a primeira nem foi batalha, foi só uma surra mesmo. E é uma barbada, né, a luta com o Albus, né, ele só fica caetando aí, enquanto o Blue Knight ele fica só andando, né, igual um animal. E é isso, sabe, essa foi a luta. O cara meteu o medo lá no começo do jogo pra essa ser a luta. And it won't be our last. In fact, this is the ghost enemy, so you actually need Banish to kill that. Yep, if you don't have Banish, then all your damage just passes right through any ghost. So, for the most part, it's not a big deal, but like... Ele tá comentando até, né, que ele iria fazendo ali nessa parte aí damage boost, né, se ele tivesse a busca do PB, ou WR, né, que ele é
recordista mundial do maybe you jogo. wanna sneak in a quick donation? Mas questão de maratona, né, pessoal? Geralmente os runners optam por estratégias um pouco mais safes para que possam pelo menos encerrar a apresentação, né? No caso que That's amazing. por vezes é bem legal, né? Tu fazer algum trick muito arriscado, né? Numa run, mas o que importa mesmo numa maratona é tu terminar a tua apresentação, né? Então, por isso que, por vezes, eles optam pelo safe, né? Por não arriscar tanto. Como vocês puderam ver na run do Omni Gamer, né? De agora a pouco, infelizmente ele foi por uma estratégia arriscada e, bom, o jogo soft locou, né? Foi muito feels bad, né? Foi uma situação bem difícil ali, né? Ficou bem desanimado ali, né? É complicado, então, para não correr riscos, né, de dar soft lock ou de dar overestimate, né, acabar atrapalhando a agenda da maratona, então, para pra uma estratégia um pouco mais tranquila, né. Obviamente isso não vai ser no jogo todo, né, mas em partes específicas. E, bom, realmente não tem tanto o que falar, né, aí. Né, lembrando que ele tá atrás do Atenas Bell, ele já deve estar chegando já no item já. Volantis is all about reading the patterns and reacting accordingly. Aí ele passou ali pelo elevador ali de novo, né? E aí, cara, esse boss é muito bizarro. Sério, é muito bizarro. Eu não sei nem o que falar desse boss, sabe? Bom, ele vai começar atacando umas orbes, né? Ali da testa dele ali. Aí o Styles só vai desviar delas. Aí. Porque as orbes elas vão acabar mudando o padrão de ataque, né? Aí elas vão fazendo umas curvinhas e tal, vão meio que em zigue-zague. Opa, ele acaba tomando um dano ali. Mas essa não é a parte bizarra. A parte bizarra é quando é o ataque disso aí, velho. Nossa, cara, isso é muito bizarro, velho. Mas daí ele consegue dar dano, né? Vocês viram ali que aquela safira que tava na testa da estátua agora tá ali na cauda desse bicho aí. Então é ali que ele vai causar o dano. É um boss bem chatinho aí de se otimizar, né? Como vocês puderam ver. Que o dano verdadeiro vai ali na cauda, né? No caso, não é em qualquer outra parte do corpo do bicho. Ele tomou um dano ali, deu pra ver que ele ia tomar o dano pra poder tirar um pouco mais de vida do boss ali, que eu acho que ele não ia conseguir normalmente. Ele tá com bastante vida, né? Ele tem 18 HP, então não vai ser tanto risco assim pra ele. Because the fight does take a little while in 80%. You just gotta stand there and wait. And here we go, finish it off, nice. E é isso aí. Really good fight. Thank you. Yeah, I have no complaints about that. We got the high sine wave pattern. Tive a impressão que foi um pouco mais lento do que o Street ele esperava, mas tá finalizado aí já o boss. I almost skipped overhead wiggles yesterday without doing the extended damage on phase 1. So to do more damage on phase 1, you would actually reduce how much you do slightly, and after the um pouco mais de... Um pouco não, é muita orbe azul ali, que você vai ver, o cara já passou de 4.000 ali. Orbes. E mais um Gorgon Eye, né? São 3 Gorgon Eye ao todo, né? É o Red, Blue e Green, se não me engano. Então ele já tinha pego o Red, agora eu tenho o Blue. Falta só o Green. Aí ele vai se matar novamente pra poder acessar a lojinha. Ele vai comprar muita coisa, né? Ele tá com 4 carros. Beleza, pegou ali mais 3. Pegou velocidade também, velocidade de ataque. E Defense Up também ali. Eu acho que ele pegou o Defense Up mais porque sobrou, né? Sobrou orbe. Então ele acabou pegando ali. Então o algo está absurdo agora, né? We're very much approaching the glass cannon situation where in later game you can die in 3 hits.
So reducing damage by 1 isn't really that big of a deal, but it's something we can spend anyways and, you know, make it a little safer, I guess. But Shock Field is kind of our star player, so it stacks additional damage ticks on top of your initial damage. You'll see boss health bars melt as a result, but you're also going to see kind of a little bit of slowdown happen because... aliás, eu tinha dito que aquele boss caveira era o Volantes, mas não, era o Tauros. Né? E o Volantes, no caso, era a estátua que ele acabou de jogar contra, e acabei me confundindo o nome dos bosses. We went over to that screen, reset the position of this platform, and gonna head on up. And this is kind of a secret backdoor area. Isso pode ver, né, agora que como o Algos, ele é o personagem mais evoluído, né, da vez. Da vez não, né, vai ser o personagem com mais upgrade até o final. É o que ele mais tá usando agora. Bom, ali como ele já tinha pego o Gorgon Eye Blue, a porta se abriu, né. Sem o Gorgon Eye ele não conseguiria passar por ali. Your silver keys or your gray keys or whatever tend to be your like storyline progression for the most part. Yeah, you can see the shock field there just doing work with the damage ticks. Yeah, it creates a spot on the screen that continually deals. E mais uma vez, né, essa partezinha aí de It's very valuable. E de uma sessão a outra, né, que não tem muito o que a gente falar. Yeah, it probably wasn't optimal. Big shoutouts to Tex here. This is his puzzle. T E X. Fun story. When I was doing runs, I was optimizing basically. Tem tanta coisa interessante que os caras estão até contando histórias sobre como ele descobriu tal estratégia ou tal rota aí pra speedrun, né? Então. Simplest puzzle ever, and we don't want to spend the time to figure it out. We want to run. So we're on our way, making progress towards a key item that's very important to this run. It's actually required in the 80%. We can't progress all the way through the game without. Agora eles estão comentando aquilo que a gente já tinha dito já, né, do Athena's Bell. Que quando ele pegar esse item, ele vai poder trocar os personagens sem a necessidade de ir no acampamento. Então é o item que ele já vai pegar, né? Aí tá aí, ó. Sino de Atena. Então, vocês vão ver, né, muito mais os outros personagens. Aí, ó, ele trocando aí de boa. It's not like a left and right system, it's just one button to cycle through, so. And for the most part here, we weren't going to stay on Algus just because he's so good damage-wise, but then we'll swap to the other characters to progress where we needed. So this então mesmo o Algus sendo o cara aí do jogo, a gente vai precisar dos outros aí também. Aí, ó, novamente aí a Kyulia usando aí dos seus wall jump, né? We're gonna see if I'm gonna instantly regret not taking what would have been a long rest and a small detour, but. Mas ela ainda não tem a Griffon Claw, né? Que daí ela vai poder usar dos wall jump infinitamente. The ghost was entirely my fault, but still, 7's a lot of damage that I don't necessarily want to have out in the open. Oh, gross. All right. Ah. Rude. It's kind of bad luck. Usually these guys aren't in your hallway that you need to walk in. Unfortunately. Not a huge deal. At this point, we could probably just walk through. I could, but I'm not going to potentially risk throwing my orb count out. It shouldn't be that bad. Mais um bossinho ali, né? A música até muda ali do boss, mas ele é bem simplesinho, né? Como os outros sub-bosses que já apareceram por aí. Hopefully we don't touch a spike here. Good, good. So routing this game has been a really fun, somewhat challenging at points, but a lot of fun. There's several different ways to go about
Ali, ele usando otimizado, né? Ele usa o wall jump, ao invés de ir ali naquela plataforma, ele só trocou pra Kyulia e fez o wall jump ali, então salvou bastante tempo. Muitos Blue Orbs ali. É aquilo, né? Onde der pra pegar Blue Orb, ele vai estar pegando, né? Porque upgrade ele vai estar comprando até antes do final boss. Kind of as early as possible. I'm not gonna lie, I was theory crafting the idea of Teleria in any percent again last night because I couldn't sleep. And I'm wondering if it's possible to pop it a little bit earlier and make it work. But as it stands right now, the dash I think maybe in a task setting, because you'd have to be very optimized in your movement for the dashes to work out great. Well, I thought of a new place to even put where we would grab it, so I'll discuss it with you at some point later, and kind of we can go over the idea. But I think I found a way to maybe reduce the initial upfront cost of how much time we invest to do it. Yeah, that could be potentially. Esse mini boss aí já tá num posicionamento mais complicado de lidar ali, né? Que vocês puderam ver. Tinha uma escada, a escada tinha 2 inimigos ali. Então ele precisou ir com um pouco mais de calma ali pra poder passar. They take too much time. Even if you can kill them fast, they still have the huge death animation. So if we can avoid killing them, we don't usually bother. All right, that ghost plays nice. Yeah, these ghosts are entirely random where they want to spawn. And sometimes, as you'll probably see here coming up in Ash, they're not nice. Yeah, and those are the more deadly ones because these ones do like 4 damage or something like that. The ones in Ash do 15. And we're still gonna have 35 max health at that point, so 15's a lot. Essa parte eu acho muito esquisita, né? No teto ali tu acha que são espinhos ali, né? Na verdade são espinhos, mas que tu vai tomar dano, mas... Não, sabe? Tu só passa por eles e é isso. The little things that this guy spawns don't matter. We just need to kill the main eyeball. Now we're on our way to our next major upgrade, very fun upgrade, and it's really the only other required one that's very necessary to even progress to the end of the game. Agora estão falando, né, do próximo major upgrade, né, assim, upgrade que é realmente necessário aí pra tu seguir no jogo, que é o Griffon Claw, que no momento a Kyulia consegue fazer ali um wall jump ali, mas com esse Griffon Claw ela vai poder fazer muitos wall jumps, então dessa forma aí que vocês podem ver. I guess it wasn't that exciting, but are we gonna get RNG lightning bolt? I don't know. Oh, we did. All right, this run has been blessed by RNG lightning bolt. Sometimes for some reason in that room the lightning just strikes as if you went through the portal, and I have no idea why. But yeah, this run has been blessed by RNG. E a passagem ali, né? Uma parede bem longa ali, ela só foi no wall jump, né? Então um item bem OP aí pra vocês. Alright, so these heart enemies are a little bit unique. Normally with bosses or mini bosses like the Cyclops and whatnot, when you kill them, the projectile disappears. That's actually not the case with those enemies. The hearts, I think, are the only case, aside from maybe a couple main bosses, where projectiles don't disappear after the boss is dead. Or the enemy is dead. Yeah, those are pretty much the same thing as Super Mario World, with the little plants that spit up the red things. So, you gotta watch out for those. They are entirely random when they come down. It's actually a really good comparison. O jogo, infelizmente, ele realmente pode ser um pouquinho repetitivo, assim, né? A run é... Diversos momentos aí, os próprios comentaristas ali não tem muito o que falar sobre. Já eles já vão estar encontrando com o Black Knight, né, que vai ser a segunda luta contra ele. Ele tá... realmente é um cara insistente. É isso, o plot se fechou e tá ali o Black Knight novamente.
A estratégia é a mesma lá da primeira batalha. Só ficar pulando pra trás ali, né? Só no kite. E ficar batendo nele ali. Nice fight. Thank you. The jump over was a little bit scary. When you get shot, essa foi a batalha mais Blue Orbs aí. The extra damage ticks and the fact that it causes that lag can interrupt like your jump animations and things like that. So it's actually really easy to accidentally bonk BK if you're just sitting there spamming damage. So I actually kind of let off on my attack when I'm getting ready to do my jump, just to make sure I make my jump. So this section of the game is, this is Ruins of Ash. This is going to be quite the gauntlet. This is literally the most challenging, reset-heavy part of the entire game. There's a huge gauntlet to go through before you even find another elevator near the top. So even as a casual player, it's pretty rough. A lot of things do tons of damage. Woof. Made that cycle, that's nice. Novamente, né? O mesmo processo aí de outras áreas aí do jogo. Pegando chave, ativando ali interruptores e tal para abrir passagens. Sem muito mistério. Agora, se não me engano, ele tá correndo atrás do Icarus Emblem, né? Que vai ser se não me engano, não é um item major, né? O Icarus, ele só vai aumentar mesmo a velocidade de movimento como um todo dos personagens. Então vai dar mais velocidade aí pra run. And if we get really low, we can rest at the campfires and gain anywhere from 15 to 25 or so health per rest. Only a certain amount of times because it's story related, but it is a way to, in an emergency, gain health. Yeah, I'm not going to have too much pride. If I need to rest, I'm going to take a rest. It is one of the biggest time losses to recover your health is to rest. It kind of sucks, but if you got to do it, it's something you got to do. Rune also used to be a heavy reset point for a different reason. There used to be a bug that if you hit switches in a certain way with red after doing a wall jump, she would actually lose her wall jump. I'm going to hit this for safety just in case something goes wrong and I need to come back. Yeah, that's kind of actually a great thing to point out is that as we're making our way through all this, a lot of these switches actually open up shortcuts to get back to where you were a lot quicker. So if you did die, it's not the end of the world. You don't have to do everything again. And that's kind of the roguelike aspect. Ele está até comentando agora, né, sobre o jogo não ser tão punitivo em relação a tu acabar morrendo, né. E como vocês já viram, né, às vezes ele, em diversos momentos aí, ele se matou propositalmente para poder adquirir mais upgrades. E realmente a morte ali no jogo não é o game over, né. Até na descrição do jogo, né, diz que a morte do personagem não é o fim, mas um passo pra tu conquistar a vitória, algo do tipo assim. Because it all has to do with phantom spawns and them potentially doing 15 damage literally as soon as you enter the screen. And they pile all of those enemies in all of those sections in a row, so if it goes poorly, like, you can literally just get bodied and die entirely in a matter of screens. And there's not really a great shortcut back around there. It's kind of in this midpoint before you hit another main point to get back to or another elevator, so that is the most probably clench moment, aside from, like, rough Medusa RNG at the end. And here we're just waiting on cycles. Those worm things that protrude from the walls, we actually cannot kill them right now. There's a special ability that Red can get that can kill them, but it takes a lot of orbs to buy that, and we definitely do not do that. We are only going to get one of those, so this is meant for you to. Agora ele só tá ativando as orbes aí, né, do
Pra poder prosseguir aí na área. E isso aí era uma mecânica aí que eu acho que nem tinha comentado, né? Mas aparece desde o começo, né? Isso, a ativação de orbes, né? Não são só pegar ali as White Keys e Blue Keys. Tem essas orbezinhas aí também, no meio do caminho. This one because you kind of have to angle yourself out over the ladder. Olha só, depois de muito tempo, tá usando esse trickzinho novamente no Cavaleirinho Azul aí, né, do Araias. Que quando ele ataca no ar, assim, dessa forma, o personagem, ele consegue uma altura maior do que aquela pretendida, né, pelos desenvolvedores. Mas é um trick um pouquinho difícil, né, como vocês puderam ver, ele ficou tentando ali, por uns bons segundos ali até chegar na escada. E assim esquipar um bom trecho aí do jogo. Another one here. All right. I'm gonna play this patiently, find out where he's going. All right, so he's going there, which is not great, but I mean, I guess I'll deal with him. Whoop. That was pretty close. Yeah, I got a little overzealous with that one. All right, please, no bad spawn. Nice. Okay. Fun fact too, I discovered this and I was talking with Colt for the run about how this kind of happens. Those enemies that drop from the sky there, from the ceiling, this guy over here, normally they activate when you're in a certain proximity. I've found that they behave a way that I'm used to on the first run, but it seems like after my first run, if I do like additional runs, what triggers them and how they behave is actually different. So vocês viram ali, né, que ele pegou um pouco de HP, mas ele não tá enchendo, né? Ele ficou só travado nos 35. O HP também é um upgrade que ele pode pegar lá no Epimetheus, mas ele não foca tanto no HP, pelo menos não agora, né? Ele vai comprar bastante HP antes do Final Boss só. Tanto HP como defesa. Mas ele foca mais aí no poder de fogo mesmo, do Algus, né? Não dos outros personagens. O Algus é o cara aí da run. It's a game, if you're interested in seeing this right now, it's only going to get better, so. And there's additional modes. I mean, like, New Game Plus aside, which is not your traditional New Game Plus, by the way, what they ended up doing is they basically redesigned the entire map. So it's more like a second quest than like an actual normal New Game Plus, if you will. For sure, they Kaizo'd it up. Now we're going to be patient, because apparently he's just not going to move. I don't think I've ever seen him not move. That's interesting. Yeah, that was neat. All right, another max height ladder jump here. Novamente aí, o trickzinho do salto com o Blue Knight. Foi mais rápido dessa vez aí, mandou bem. Beta branch, there is also monster mode, which allows you to play as a gargoyle that can fly around, and Black Knight mode, where you play as Black Knight. Both very unique in and of themselves, both very different. So like you get a lot of game when you buy Astalon. Like not only is the main game just large in and of itself, but all the additional modes and stuff like that. Here you have your typical invisible platforms that shine once in a while. They're not moving, luckily. So that's the only room we get to see that. Maybe want to sneak in a donation while we're fighting a centaur? Yeah, no worries. Speaking of devs, we have a $100 donation here from Labs Works. Hey, Strizer and Colt, good luck. Thanks for bringing our game to the AGDQ. We're cheering for you to break it and set a new world record time. Matt Cap, Don Lepage. Agora tava lembrando até ali no... Thank you so much, guys. Acho que recebi uma doação que tava falando sobre recorde mundial, que é do Strizer, né, por sinal. Mas até o comentarista comentou, pô, a gente tá... O Caesar, ele tá indo com sets... Opa, e o Icarus Emblem, né, que vai aumentar um pouco a velocidade de movimento dele. O Caesar, ele tá indo com Marathon Safe, né, no caso, com estratégias mais seguras dentro de maratona, então... Ver um recorde mundial aí é bem improvável. Na de ver recorde mundial em maratona é muito difícil mesmo, sabe? Principalmente se o jogo for muito competitivo, né? E diria que é beira impossível.
All progress is lost if you die and you get to that elevator. So Yeah. Potential damage boost there. The fireball does least. this guy is kind of yeah, there you go. That's nice. Sometimes the first guy immediately jumps up and bodies you, which does a ton of damage. If they attack you, it's a much less. Yeah, it actually does 8 damage if they run into you, but it only does 4 if they swing into Sim, you. sim, como eu tava dizendo, esse jogo muito competitivo é bem impossível, sabe? Jogo que já tem tudo muito otimizado, mas jogos que tem pouca competição, sabe? Aí já dá pra sonhar um pouco mais, sabe? Mas mesmo assim é bem complicado. Não é tão comum, né, eu diria, ver World Records em maratona, né, no caso. Mas acontece sim. É ao vivo. Essa aqui é a retransmissão, né, que tá acontecendo da AGDQ, né, que é uma maratona, né, que acontece anualmente, né, no caso. Tem a AGDQ, né, que acontece sempre no começo do ano, e a SGDQ, que é a Summer Games Done Quick, que acontece no verão do hemisfério norte, né, no caso, né, e no nosso inverno. E então, isso aqui está sendo a retransmissão oficial em português, né, no caso aqui na SpeedrunsBrasil. Daí pode botar o exclamação agenda, né, aí que pra ver quais são os jogos que vai acontecer, né, depois aí do Astalon, né. Logo em seguida do Astalon vai ter o Willow. Aí nessa manhã ainda tem o Buck O'Hare, tem o Viral Conquest. Tem jogos bem diferenciados aí. Well, if it does, you get to show your skill. So. Skill and panic. Oops, I messed that up, so we're gonna reload the room here. People might have noticed the bosses so far aren't like incredibly intimidating. We didn't have too much trouble. We had to deal with the worm. E como vocês podem ver ali o cara tem quase 8.000 Blue Orbs. Na próxima vez que ele acabar, que ele se matar, né, ele vai passar um bom tempinho lá na loja do Epimetheus, né, que aí vai ser a preparação total pro Final Boss, né, que é a Medusa. Bom, e a Solaria, né. A primeira parte do boss, como vocês podem ver, não tem barra de energia, né? Que é comum naqueles sub-bosses, né? Aqueles lá que só aparecem a parte de atrapalhar. Mas assim que tu derrubar essa parte de pedra aí, vai aparecer o verdadeiro boss e a barra de energia. É isso aí, Leon. Aí algo meio bizarro, né? Um cérebro, uma boca ali. Aí já começa aí um pouquinho de Bullet Hell, né? Não tanto Bullet Hell, né? Acontece nos projéteis. E como o Algos ele tá com muito upgrade aí, a luta aí, um pouco rapidinha até, eu diria. Nossa, ele desviou no limite ali dos braços, caramba. I'm gonna take some damage here. We're a little bit high for health. Yeah, it only does 4. And there you go. Isso aí, matou aí a Solaria. E agora vai pegar o último Gorgon Eye, né? Que é o Gorgon, o Green. Ali já tem a porta ali, verde, né? Então, é a última chave universal, assim, eu diria, né, do jogo, que tem... São o Gorgon Eye vermelho, azul e agora o verde, então não tem mais Gorgon Eye. Significa que ele já tá aí na reta final do jogo já. Então, basicamente, o que ele vai fazer de importante agora é ir visitar o Epimetheus de novo, né, pra gastar todo esse Blue Orb que ele tem. Aí, ó, já vai se matar já. E partir pra Medusa, né, que é o Final Boss. Ele vai comprar bastante coisa aí. Vai comprar aí esse aí, o Winner Fire, né? O Winner Fire que vai aumentar um pouco o poder de fogo dele.
Aí vai pegar um pouco mais de velocidade de ataque, straight up, e o que sobrar talvez ele compre de defesa. Eu acho que talvez sobre um pouquinho mais e vai comprar de HP aí, né, de health up. Isso aí é tudo pra preparação aí pro último boss, pra garantir que vai dar boa, né? É isso. Yeah, conveniently, that last boss being located right next to where Medusa is actually going to let us. É, realmente, as runs vendadas são bem insanas, né? And then we take the elevator all the way to the top, the apex, and our death orb is right around the corner. But first, Some extra max. Bom, agora sim, né? Estamos finalmente na reta final do jogo já. so we've got max attack speed, we've got. Bom, como o Caesar disse, né, não teremos recorde mundial aí. O recorde mundial é dele próprio, né? É do Caesar, que é 49,16. A menos que ele descubra aí um glitch absurdo, né? Ele vai pegar esse recorde, mas não vai ter como aí. Ele tem só 10 segundos só restando. So here, as you can see, our last 3 Gorgons, they all had their colors red, blue, and green. And we're just activating the elevator. Need all 3 dead to go up to the final counter here. É isso, é 100 hoje de recorde de hoje. Again for the Então, estão partindo aí pro final boss. And then a special boss you will see right after. These are really fun scenes too, because in these ending scenes, if you do have the extra characters, they actually appear in these scenes. Also, this is a jam. The game's got a lot of really good music. Olha só a estratégia aí, novamente do Black Knight. Mesma coisa. Vai caetando, espera o avanço de desvio. A única parte diferenciada é essa, né? Que ele não utilizava desse ataque antes, e nem desse. Tinha que mudar um pouquinho, né? Tava muito fácil. Agora vocês podem ver, né, que o Caesar ele tem um pouco mais de HP, né, porque ele comprou alguns HPs lá do Epimetheus. E essa estratégia é bem interessante, né, abusando do wall climb da Kyulia para poder irritar com arco. E mesmo a Kyulia, ela não tendo nenhum upgrade, né, conseguiu dar um pouquinho de dano. Aí pro Algus conseguir finalizar. Yeah, typically you don't take any damage from Black Knight. Hopefully, he does a ton of it just by touching him, unfortunately. Agora vem o último boss, né? O último boss aí conta com 3 fases. Então já aí o Caesar vai estar terminando o Astalon. Technically, you can have 4 phases, including roots. Yeah, but there's no health bar for that, so. So here we just have to defeat all these roots. Luckily, one of our upgrades we got multi-hits them. Makes it a lot faster. Aí, detonando essas raízes aí primeiro. Another reason why August is best. We're going to jump up here to get a little early. Agora, novamente aí o wall climb. Pra chegar mais rápido possível ali em cima da última plataforma. E com o Algus, né, que ele vai causando mais dano. E essa é uma fase bem complicada ali, né, como eu estava comentando ali nos comentários em inglês, né, que é meio pesado tu ficar atirando e desviando dessas orbes, ele já tá com 19 de vida, né, um pouco Mon KS ali, foi até um pouquinho mais safe ali nessa reta final. Nossa, faltou um hit ali. Beleza, foi mais uma fase. Ali vocês podem ver que indica ali no chão, né, que quando esses ossos vão te atacar. Então ele já consegue se antecipar ali e conseguir fazer o desvio. Beleza, mais uma fase. O tempo já tá vindo aí pro Streezer. E é isso aí, tempo aí, 52:31 pro Streezer. Levando em consideração aí que ele fez bem safe, né? Diversas partes aí do jogo, foi um tempo excelente aí do Streezer. Bom, e esse aí foi o Astalon. Um joguinho bem interessante aí, ele
Ele, assim como toda a Steam, ele também teve em promoção, né, esses tempos. Então é um joguinho aí bem diferenciado, eu diria, né? Um Metroidvania aí um pouquinho que consegue inovar aí, né, com essa mecânica aí de tu ter que se matar pra poder dar os teus upgrades, né? Então é um jogo aí que eu recomendo aí, é bem divertidinho. Eu ainda tenho que zerar ele, por sinal. That's the game. I highly recommend checking it out. As this story comes to a close, basically, August is going to have his pact with Epimetheus fulfilled. So the other two characters survive, and August is going to have his soul taken. Not the case if you finish 100%. If you do 100%, you can. Bom, mas essa aí foi a run, né, do Streacer. Agora a gente vai partir aí pro Willow, né, que é basicamente o Zeldinha da Capcom, aí do Nintendinho. E o Willow, ele vai começar aí o bloco de Nintendinho, né, por sinal. O bloco de Nintendinho que vai ir até o meio-dia, né, vai começar agora aí, 8 da manhã com o Willow. E aí vai ter o Kyoryu Sentai Zyu Ranger, que é, se eu não me engano, é o jogo que inspirou o Power Ranger, quase certeza. Depois tem o Bucky O'Hare, que é um jogão, sabe? Recomendo aí vocês acompanharem. Gargoyles Quest 2, Space Guns e o The Cryon Conquest, que é basicamente um Mega Man maguinho. Mega maguinho. E é bem divertido. Eu vou estar comentando o Cryon Conquest também. Mas eu vou parar no Willow, né? Depois do Willow ali, vou estar acompanhando vocês o Zeldinha da Capcom. Aí depois eu vou dar uma pausa e eu volto depois com o Cryon Conquest. E detalhe, né? Assim que terminar o bloco de Nintendinho, vai ter o Final Fantasy XIII, né? Que é um jogo aí que eu acredito assim, que ele é meio injustiçado, sabe? Eu acho um jogo muito bom mesmo. Né? Claro, eu acho que só o começo dele assim pode ser meio monótono, sabe? Eu acho que a apresentação do jogo, ali a introdução do jogo não foi muito boa, isso eu tô obrigado a concordar, mas acho que conforme tu vai jogando, né, tu vai progredindo no jogo, ele vai se tornando cada vez mais interessante. Então, eu recomendo vocês acompanharem. Claro que não toda a run, né, que são 5 horas de run, mas no que der pra acompanhar, né, fica aí minha recomendação.